Bem-vindos todos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 1, ministrada pelo professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, em algum momento nesta videoaula, eu ditarei uma questão que deverá ser respondida e encaminhada por e-mail no prazo máximo de uma semana. Vamos à aula? O tema da aula de hoje é o pensamento econômico medieval, continuação da última aula, agora focalizando autores a partir do século XIII. E o primeiro deles, e o mais importante de todos, é o pensador escolástico, né, o padre católico e pensador escolástico, Tomás de Aquino, também conhecido como Santo Tomás de Aquino. Como vimos, Tomás de Aquino é discípulo de Alberto Magno. Discutimos as ideias econômicas de Alberto Magno e agora vamos começar esta videoaula falando da contribuição de Tomás de Aquino. Lembrando que ambos, Alberto Magno e Tomás de Aquino, partem das reflexões do pensador grego, do filósofo grego Aristóteles. Então, na verdade, o que eles fazem é debater e refinar algumas teses econômicas de Aristóteles, principalmente na questão do valor econômico. É sobre esse tema que nós vamos discorrer agora. Bom, podemos começar a explorar a relação entre mestre e discípulo. Até que ponto Tomás de Aquino segue as ideias de Alberto Magno, ou se ele representa um afastamento. E, de fato, ele rompeu com seu mentor, com seu mestre, principalmente porque Alberto Magno enfatiza o trabalho como sendo o fundamento do valor. E Tomás de Aquino fornece uma concepção do valor mais subjetivista. Então ele vai enfatizar as necessidades e os desejos humanos como sendo a fonte do valor, mas ele não deixa de considerar o outro lado, o lado mais da oferta, digamos assim, porque ele fala que o valor ele é dado pelas necessidades ou desejos diante da escassez. Tá? Então, a escassez do bem é um aspecto que deve ser considerado. Tá? E entra como variável fundamental na determinação do valor. E olhar a escassez é olhar a oferta. E olhar a oferta é olhar, entre outras variáveis, o trabalho. Então, quando ele fala que o fundamento do valor são as necessidades ou desejos em face da escassez, a gente pode dizer que Alberto Magno está caminhando no sentido de ver o valor como sendo formado não apenas pela oferta, mas pela oferta e demanda. Então ele olha a demanda, mas ele não esquece o papel da oferta. E a oferta aqui, ela subsiste na ideia da escassez, na ênfase à escassez dos bens. Para tanto, ele começa utilizando o conceito de Alberto Magno de indigência, tá? Ou indigentia. A indigência ou indigência de Alberto Magno, para Tomás de Aquino, também é o ponto de partida do valor. Tá? Bom, aí ele oferece um fundamento que tenta conciliar o conceito de indigência com a ideia de necessidades diante da escassez como sendo o fundamento do valor. Um aspecto importante das ideias de Tomás de Aquino é que ele não separa as necessidades fisiológicas, as necessidades mais naturais, de qualquer outra busca de prazer. Tá? Então ele não separa uma ordem natural, tá? Que é a ordem comandada pelas necessidades humanas, de uma ordem econômica em que prevalece prazeres e caprichos. Ele não faz essa separação. E nós vimos na aula passada que isso aparecia em Alberto Magno. Ele negligencia essas diferenças. Tá? E, portanto, ele abandona a ênfase anterior de analisar o fenômeno das trocas, separando ordem natural da ordem econômica. E ele não separa, tá? A ordem natural da ordem econômica. A gente viu em Aristóteles, vamos recapitular em Aristóteles, Aristóteles dizia que a economia
é a ordem natural, né? Porque a economia é a busca de atendimento das necessidades naturais. É diferente da climatística, né? A climatística, que é a busca da riqueza pela acumulação, né? E que os juros, a atividade comercial ou financeira, ela seria aceita como parte da economia apenas se ela ajudasse ao atendimento das necessidades naturais, né? Então tem uma parte que é a intersecção entre economia e climatística. Economia seria o natural, para Aristóteles, a climatística seria o artificial, digamos assim, né? Então separa o natural e o artificial, e a economia é vista como ordem natural. Tá? Alberto Magnus, tá, separou a ordem natural da ordem econômica. E nesse sentido, ele se afasta das considerações de Aristóteles. Aquino, novamente, aproxima a ordem natural da ordem econômica. Ele não vê diferença entre o natural e o econômico. Nesse sentido, ele representa uma volta a Aristóteles, né? Ele ofusca a diferença apontada na análise de Magno, e com isso ele retoma, né, a perspectiva aristotélica, né, de aproximar a ordem econômica da ordem natural. Muito bem, vamos retomar o conceito de indigência, como sendo o fundamento do valor, né? Então, o fundamento do valor é a indigência. A indigência olha a necessidade humana ou o prazer. Ele não separa necessidade natural de prazer. Tá? Mas ele também dá alguma importância ao conceito de escassez, né? A escassez é importante na determinação do valor e a escassez remete ao lado da oferta. Então ele não olha apenas a demanda, mas ele também abre um espaço, né? Aponta um papel para a oferta por meio desse conceito de escassez. Então a escassez é importante na determinação do valor. Tá? Então, o que o Aquino está dizendo na análise do valor é que o valor depende da necessidade ou prazer, tanto faz, os dois conceitos são intercambiáveis, ele não separa isso, mas é a necessidade ou prazer diante da escassez. Tá? Ok? Então, a indigência como fundamento do valor, que olha as necessidades, tá? Leva em conta a escassez. Tá? Então, o fundamento do valor é a indigência, necessidade ou prazer diante da escassez. Tá? Ele não separa a economia da ordem natural. Ele não discute como seria o fenômeno econômico na ordem natural. A ordem natural é o plano do Criador. Tá? A ordem natural é prerrogativa. Analisar a ordem natural é examinar o plano do Criador, portanto, isso é prerrogativa da teologia. Simplesmente, ele se preocupa com uma ordem econômica. Quer dizer, ele não diz nem que é natural, né, ele não enfatiza isso, e nem contrasta a ordem econômica com a ordem natural. Simplesmente, ele vai analisar a ordem econômica como sendo uma esfera própria, tá? Uma ordem própria. Tá? Não é que ela é separada do natural, como em Magnus. Simplesmente ela não se preocupa com discutir a ordem natural. Tá? A ordem natural é tema da teologia. Tá? A ordem econômica é o tema da filosofia orientada para a ciência, digamos assim. Então, a economia é uma abordagem puramente científica, tá? Não se preocupa com os planos do Criador, está voltada para questões mais práticas. E aí cabe à economia investigar, na questão do valor, como os homens avaliam a importância dos bens. Tá? Ok? E aí Aquino afirma que os homens comparam as utilidades associadas a cada bem, as utilidades atendidas por cada bem, tá? E que a importância dessas utilidades depende dos montantes em que esses bens estão disponíveis. Ou seja, é como se o Aquino já estivesse antecipando algumas questões que vão aparecer depois na economia subjetiva marginalista. Quer dizer, a importância do bem depende do grau de escassez dele e depende do estado de necessidade. Né? Um bem escasso, que se necessita muito, tem muita importância. As utilidades atendidas por esse bem são muito importantes. Né? E o bem que é abundante,
né? Ou que é menos desejado, significa que as utilidades são menos importantes. Tá? Além da questão do desejo ser maior ou menor, a utilidade depende da escassez, ou seja, do montante que está disponível. Então, note como a escassez é uma variável importante, né? Porque a escassez é que vai determinar, é um dos fatores, um fator fundamental, né, que determina a importância da necessidade. A importância da necessidade é uma coisa formada subjetivamente. O indivíduo tem uma escala de importância, ele sabe o que é mais ou menos importante, só que essa importância ela não é puramente subjetiva, ela não é avaliada de uma maneira absoluta, porque depende da disponibilidade do bem. Então, um copo d'água é muito importante. Ok, a água é uma necessidade importante, um copo d'água é muito importante. Se eu estiver no deserto, é extremamente importante, é vital. Mas numa situação cotidiana, né, em que a sede é razoavelmente atendida com facilidade, então a necessidade da sede passa a não ter muita importância, né? Tá certo? Porque há muitos copos d'água para serem consumidos, portanto a necessidade da sede passa a não ser importante. Então, a necessidade não pode ser analisada, lembra Tomás de Aquino, independentemente da questão da escassez. Tá? Então, os preços são determinados pela indigência, pela necessidade, levando em conta a escassez, e é isso que faz o economista. Então, isso é a esfera econômica, é isso que identifica na esfera econômica. Tá? Então, a indigência não é o fundamento do valor na esfera natural. Não, a indigência é o fundamento do valor, tá certo? Na esfera econômica, independentemente de ser natural ou não. Tá? Não é essa distinção entre natural e econômico. Né? A indigência tem um papel importante, a necessidade, o prazer, a importância do prazer, tem um papel fundamental na determinação do valor na esfera econômica. Então, vamos continuar essa contraposição entre Aquino e o seu mentor, o seu mestre Magno. Né? Veja que o que são firulas, são detalhes, né, filigramas, né, sobre uma reflexão das ideias de Aristóteles. Tá? E eles oferecem linhas interpretativas ligeiramente distintas, tá? Mas que não é uma diferença radical entre Alberto Magno e Tomás de Aquino. A diferença está mais na questão da ênfase, da perspectiva. Tá? Em ambos se percebe uma investigação dos preços entendido como um processo de equilíbrio, tá? Que depende da oferta e da demanda. Isso está presente nesses dois grandes pensadores, no mestre e no discípulo Aquino. Tá? Mas a variável básica fundamental que regula o valor é diferente entre os dois por uma questão de ênfase. Tá? Em Magno, como nós vimos, são os custos. Você pode dizer que é uma teoria do valor objetiva, que aponta para o trabalho. E em Aquino é a indigência, que já caminha na direção de uma perspectiva subjetivista. Embora a indigência que enfatiza a necessidade ou prazer, leve em conta também a escassez do bem. Tá? Então, a outra variável é importante. Tá? Então, o Magno enfatiza custo, mas leva em conta também o papel da necessidade. E o Aquino enfatiza a necessidade, mas leva em conta também o papel do custo, né, que está relacionado à ideia de escassez. Tá? Então, a outra variável também aparece. Mas a gente pode dizer que o foco principal de Magno está na oferta, nos custos, e o foco de Aquino está na demanda, no conceito de indigência. Tá? Então, são nuances interpretativas da obra de Aristóteles. Então, Aristóteles fez uma reflexão econômica muito importante no desenvolvimento do pensamento econômico, que está lá na Ética Nicômaco. E esses dois pensadores medievais do século XIII, Magno e Aquino, oferecem diferenças em termos de nuances interpretativas. Tá? E olha que toda análise do valor no Ocidente tem a ver com esse debate entre mestre e discípulo, esse debate entre Magno e Tomás de Aquino. Tá? Então, quando se estuda a teoria do valor a partir de Adam Smith, a partir do século XVIII, no século XIX, é claro, a origem desse debate está em Aristóteles, mas não é a versão primária, crua de Aristóteles. Quer dizer, os economistas do século XVIII e XIX, ou os pensadores de temas econômicos, ainda é um pouco cedo para falar em economistas, né?
eles vão se debruçar a partir desse estágio do debate, esse estágio alcançado no século XIII, né, que leva em conta as reflexões desses dois padres medievais. Então, aí está a origem, tá, da moderna teoria do valor, nas reflexões de padres escolásticos. Bom, então, no caso de Aquino, ao enfatizar a indigência, as necessidades e o prazer, ele estendeu a reflexão, tá, a investigação, no sentido de analisar o lado da demanda. Tá? Então, a gente pode dizer que a introdução do elemento necessidade na fórmula do valor e dos preços, por Tomás de Aquino, foi um primeiro passo importante para o desenvolvimento de uma análise da demanda, e ele mesmo progride nessa análise. E a interpretação de Aquino caminha no sentido de antecipar a compreensão moderna do mecanismo de mercado. Até hoje o mercado não é uma coisa perfeitamente compreendida pelos economistas, mas do que se compreende hoje, pode-se dizer que Aquino deu passos muito importantes no sentido de esclarecer essa questão do funcionamento do mecanismo de mercado. Tá? E outra coisa interessante é que a economia, ela começa, no pensamento desses padres medievais, se afastar de uma determinação puramente moral. Tá? Eles ainda acham que a economia está submetida a um fato moral. Mas eles começam a perceber que na economia atuam forças impessoais, tá? As forças de mercado são impessoais, tá? E que a análise do funcionamento de um sistema econômico não pode ser feita apenas considerando a noção de justiça ou uma análise ética, um julgamento moral, tá? E que o sistema tem uma lógica própria. E isso, inclusive, que eu já apontei na aula sobre os romanos. Eu disse naquela aula que os romanos, os juristas romanos, já percebiam uma certa impessoalidade do mercado, né? E isso é retomado, esse legado romano é retomado na análise de Aquino. Tá? Então, Aquino vai dizer que existem forças impessoais no mercado que não podem ser julgadas do ponto de vista da filosofia moral. Embora, muitas vezes, essa impessoalidade é aproximada de Deus. Então, aquilo que é impessoal, ele diz que é capricho de Deus, desígnio divino. Às vezes, essa impessoalidade do mercado ela é mistificada. Tá? Então, a gente pode dizer que, a partir do século XIII, principalmente das reflexões de Tomás de Aquino, cresce, né, a consciência, tá certo? De que a esfera econômica tem uma autonomia em relação à esfera moral, em relação à filosofia moral. Tá? Que a economia é uma ordem que não é puramente moral, é um sistema, né, regido por leis próprias, né, que tem um mecanismo próprio. Tá? Então, Aquino deu uma contribuição nesse sentido também. Tá? Os vários padres escolásticos, muitos dos quais nós vamos analisar ainda nesta videoaula, eles representam uma continuação, tá certo, dessas reflexões de Tomás de Aquino. Então, são teses dentro do tomismo, são estudos dentro da perspectiva tomista de Tomás de Aquino. O que esses padres fazem no século XVIII, no século XIII, a partir do século XIII, é trabalhar as considerações propostas por Aquino, tá? No sentido de alcançar um melhor entendimento, tá, de certos mecanismos econômicos, do funcionamento do mercado, do papel da demanda do mercado, né? A demanda que realmente importa no mercado é a demanda porque tem condições de adquirir o bem, a demanda efetiva, né? Demanda movida por desejos humanos. Então, eles começam a analisar com mais detalhe, tá, essa questão do mercado, olhando para o lado da demanda, que tinha sido negligenciado, um pouco negligenciado talvez, por Magno, mas que é retomado com força nas reflexões de Tomás de Aquino. Ora, será que Aquino, na sua análise econômica, prioriza a intervenção do governo, a economia regulada, ou o livre funcionamento do mercado? A vida econômica é simplesmente algo que deve obedecer a um padrão moral? Tá? Ou um sistema que funciona por uma lógica própria? Na verdade, Aquino oscila
entre uma perspectiva e outra, assim como oscila entre a ênfase no governo ou ênfase no mercado. Tá? A compreensão dele do sistema econômico, tá, não é totalmente separada de uma posição moralista, conservadora e preconceituosa da economia. Simplesmente ele começa a perceber alguma autonomia da economia, autonomia essa que acaba delimitando, né, a capacidade do governo de controlá-la. Por ser autônoma, por ser um sistema complexo, ela não é totalmente regulada. Tá? Ele acreditava que o preço do mercado é formado por um processo impessoal. Então, é o resultado objetivo da ação de forças impessoais que determina o preço efetivamente praticado no mercado. Ele acredita nessa impessoalidade do mercado. Mas, por outro lado, dada a perspectiva moralista e antieconômica, Aquino, da época, né, nós estamos ainda no século XIII, Aquino desprezava o espírito comercial, tá, e achava mesmo que os estados que começaram a se formar nessa época, né, ainda não são os estados nacionais do século XV, mas já se começa a ter governos mais poderosos nessa época, né, unificando vários reinos. E esses estados deveriam controlar a atividade econômica, deveriam controlar o comércio, impor sanções, proibir certas práticas e assim por diante. Um tema importante, já discutido por Tomás de Aquino, e que vai ser retomado diversas vezes por autores medievais, é o conceito de preço justo. O preço justo forneceria, a ideia de preço justo fornece uma base normativa para estabelecer essas sanções contra maus comerciantes. Então, para saber se o comerciante pratica ou não preço abusivo, então os padres vão refletir sobre o que seria o preço justo, que aí seria o critério para se punir, né, os maus comerciantes. Tá? E ao discutir o que é o preço justo, eles vão entrar num debate econômico de analisar o preço de equilíbrio, o modelo. Né? Tomás de Aquino propôs um modelo para se analisar o preço de equilíbrio, tá? Que leva em conta a certa impessoalidade do mercado, mas ele vai dizer que o preço de equilíbrio é o preço justo. Quer dizer, discutir o preço justo e o preço de equilíbrio acaba sendo a mesma coisa. Ele vai dizer que é um desígnio divino, tá? Que isso é determinado por Deus, tá? E, portanto, ele interpreta a impessoalidade do mercado como ação divina. Então, dada a ação de Deus e a impessoalidade do mercado, coisas que não se separam, se chega a uma noção de preço justo. E a partir do preço justo se determina se a prática do comerciante está correta ou deve ser punida, ele deve sofrer sanções. A questão é como é que se define, então, esse preço justo na análise econômica. E aí vão aparecer reflexões muito interessantes. Tomás de Aquino e outros padres vão dizer o seguinte: o preço justo deve remunerar o suficiente para reproduzir a condição tradicional e costumeira da vida do comerciante. Então, o preço justo é o que é justo o comerciante receber pelo seu trabalho. E é justo que ele se mantenha no mesmo padrão de vida que ele sempre viveu, a condição tradicional e costumeira. Então, é justo que o comerciante mantenha aquele nível de renda, digamos assim. Não mais nem menos. Então, é justo que o comerciante receba, pela sua atividade, aquilo que tradicionalmente tem recebido. Tá? Então, o preço pelo qual o produto é vendido deve pagar o seu custo usual, o custo tradicional de produção. Tá? Que leve conta as condições em que o bem é produzido, tá? E que vai remunerar, né, todos os participantes do processo de produção, mantendo-os numa condição tradicional e costumeira, um padrão de vida tradicional e costumeiro. Repõe o padrão de vida dos agentes participantes. E também se remunera a atividade comercial, que envolve deslocar a mercadoria por distâncias, né? Isso consome um tempo, um esforço, tem um custo. Muitas vezes o comerciante incorre no risco do transporte, tá? Ok? E além disso, além de deslocar a mercadoria de um ponto ao outro, né, o deslocamento geográfico da mercadoria, ele tem que alocar tempo, né,
e se esforçar, tá? Para encontrar um comprador para a mercadoria, até que ele encontre um comprador. Então ele deve ser remunerado por esse tipo de serviço, né? Que é um serviço típico do comerciante. Então o comerciante deve receber por esse serviço de forma que ele se mantenha numa condição tradicional e costumeira de vida. Tá? Toda prática de preços acima ou abaixo do valor justo é uma iniquidade. Tá? Então, se o preço recebido pelo comerciante produzir um alto lucro, ou seja, fazer com que ele possa viver um padrão de vida muito superior ao que ele estava acostumado, isso é uma injustiça, uma iniquidade, um pecado. Então isso deve ser apontado, isso é apontado pela análise escolástica como uma prática ilícita, né? E os governos e o Estado, e ao Estado cabe combater isso por meio de sanções. Então a reflexão econômica diz, né, aos governantes o que é ou não um preço justo, e em função disso o governante aplica sanções a preços abusivos. É isso. Então, esse preço justo, que é um preço também determinado pela vontade de Deus, é um preço impessoal. Mas como a esfera econômica não discute as questões teológicas, vamos ver na economia como que o preço é determinado, né? O Tomás de Aquino diz que o preço de equilíbrio, né, ele é estabelecido por um balanço das indigências. Então, aquilo que os vários compradores desejam, necessitam e desejam da mercadoria, o que eles estão dispostos a pagar, né? E aí também a escassez da mercadoria, ou seja, o nível de oferta da mercadoria no mercado, que determina o grau de escassez. Então, ocorre uma disputa, né, entre os demandantes, né, e também uma negociação entre demandantes e ofertantes, né, até que se chega a um balanço justo, né, que estabelece o preço justo. Tá? É isso. Né? Então, são fatores impessoais de mercado, tá? A própria competição que determina o preço justo. Mas Tomás de Aquino não diz exatamente em que nível esse preço deve se estabelecer em cada caso. Ou seja, ele tem uma reflexão geral sobre essa temática, mas ele não tem uma teoria que é instrumentalizada, que possa ser instrumentalizada. Uma teoria que possa ser aplicada e que determine em cada caso se o preço é justo ou injusto, qual o nível do preço justo. Tá? Em geral, como guia, né, o preço justo pode ser definido com base nos custos. Tá? Então, o preço justo é aquele que remunera de uma maneira justa, tá certo? Equilibrada, né, os custos dos vários agentes que participaram da produção e da comercialização. Tá? Ora, por outro lado, quando fala no valor, no fundamento do valor, nós vimos que Tomás de Aquino enfatiza a indigência, enfatiza o lado da demanda. Quando ele fala em preço justo, ele está enfatizando os custos, ou seja, o lado da oferta. Então, a questão filosófica que se coloca é como se, digamos, ajusta, né, o preço justo com o preço teórico determinado pela indigência. Tá? O preço justo é o preço teórico? Tá? Veja que a análise do preço justo, tá certo? Ela é mais objetiva, olha muito a questão dos custos. Né? Olha os sacrifícios do vendedor. Né? Tá? E o vendedor deve ser remunerado por esses sacrifícios, inclusive pensar em termos subjetivos. Os sacrifícios que o produtor avalia estarem incorrendo. Então, de certa forma, quando Aquino fala que os custos são importantes na determinação do preço justo, não é uma perspectiva puramente objetiva, tá? Porque esses custos não são apenas custos associados ao emprego de fatores, ao processo físico de produção, mas é o custo do ponto de vista da perspectiva subjetiva. É o custo pensado. Tá? Mas não deixa de ser uma análise de custo para a determinação de preço justo. Mas o preço, o fundamento do preço, é o lado da demanda. Então, obviamente que ele caminha no sentido de que a demanda se ajusta à oferta, ou vice-versa. Essas duas perspectivas, preço justo e preço teórico de equilíbrio, elas vão se ajustar de alguma maneira.
Quer dizer, o mercado ele caminha para o preço justo. Tá? O próprio mercado ajusta, né, para um certo preço, e esse preço, quando impessoal, que se diz que é uma determinação divina, é o próprio preço justo, que é uma maneira de ver o preço como sendo, digamos assim, efeito, né, de duas causas, oferta e demanda, né, que participam do processo de formação de preços. Vejamos agora outras ideias econômicas tomistas. Até porque as reflexões econômicas de Santo Tomás de Aquino não se limitam à questão teórica do valor. Ele oferece inúmeros comentários sobre a vida econômica, a vida em sociedade. Muitos desses comentários é de natureza ética, mais do que pensando na racionalidade econômica. Ele diz que todas as relações econômicas, bem como as relações sociais, emanam da providência divina. A própria divisão social de trabalho, os papéis individuais que cada qual assume na sociedade, isso é necessário. Tá? As distinções econômicas, né? Os estamentos sociais, isso digamos, uma criação divina. Tá? Os homens devem aceitar e se conformar a essas distinções, cada qual deve procurar desempenhar bem os seus papéis. Tá? Essa hierarquia na sociedade é necessária e foi pensada por Deus, então ele dá essa perspectiva, oferece essa perspectiva conservadora na análise da hierarquia da sociedade. Aí ele diz o seguinte, olha, os que são agraciados pela riqueza devem prestar serviços à sociedade. Aquela reflexão que vem desde o começo da Idade Média, né, desde Santo Agostinho e outros padres daquele período, né, do século IV, por exemplo, que diz que os ricos devem prestar serviços à sociedade, que é exatamente a base da sociedade medieval, esse tipo de paternalismo. Né? A riqueza e a propriedade privada são justificadas porque é uma condição para a assistência aos pobres. Tá? Um argumento que retoma um pouco Aristóteles, né? O papel da propriedade privada em fazer amigo, em ajudar os outros, em receber os outros. Né? Então ele defende a instituição da propriedade privada e defende a riqueza, porque os ricos podem praticar a caridade. A riqueza é uma condição para o exercício da caridade. Agora, nessa perspectiva, o homem rico deve prestar serviço à sociedade. O homem rico que não se preocupa com os outros é um ladrão comum. Então, nesse sentido, a riqueza é condenável. Mas quando a riqueza é empregada, né, na caridade, ela é bem-vinda. Tá? Nas reflexões econômicas de Tomás de Aquino, ele, como os gregos, né, como em Aristóteles, ele também condena a acumulação desenfreada de riquezas, a crematística aristotélica, ele também condena, tá certo? Ele acha que a usura, o empréstimo a juro deve ser proibido, né? E tem essa má interpretação do juro, acha que o juro simplesmente é o ganho à custa dos semelhantes, o juro é só uma exploração, ele diz, né, nessa perspectiva. Não entende o juro como um fenômeno financeiro que tem a ver com as diferentes oportunidades dos agentes, as diferentes taxas de preferência temporal, o grau de liquidez de cada qual, né, as oportunidades que não aparecem para todos ao mesmo tempo, as diferenças de percepção, várias coisas que explicam o fenômeno de juro, né, como uma transação que pode ser mutuamente benéfica para o devedor e para o credor. Aqui não, aqui o juro, como nos antigos em geral, é simplesmente visto como uma exploração. Então ele mantém aquela ética conservadora e anti-econômica, típica dos pensadores antigos, mas agora ele já percebe claramente a impessoalidade da esfera econômica, tá? O que gera tensões em seu pensamento, né? E certas ambiguidades ou dificuldade de reconciliar certos aspectos, né? Como, por exemplo, a dificuldade de aproximar o preço justo do preço de equilíbrio. Muito bem, basicamente é isso que gostaríamos de apresentar em relação a Tomás de Aquino. E vamos agora, ainda nesta videoaula, discorrer sobre outros autores medievais importantes. O próximo da lista é Henri de Friemart. Nasceu em 1245, faleceu em 1274, não viveu muito. Né? De fato, Friemart deu um passo importante, ou Friemart, ou talvez Frimar, né? Não sei falar francês muito bem. Se for alemão, é Frimar. Né? Bom, eu vou manter essa
essa pronúncia portuguesada, né? Friemar. Tá? Então vamos lá. Então as ideias de Friemar, né, representam um aprimoramento das ideias de Aquino, tá? Principalmente no sentido de compreender melhor a demanda de mercado, que tinha sido apontado por Aquino como fundamento do valor no conceito de indigência. Mas Henri de Friemar vai avançar no estudo da demanda de mercado. A gente sabe que quando se estuda um mercado, né, na teoria econômica moderna, se fala da demanda, mais relevante do que a demanda de um único indivíduo pela mercadoria é a demanda de todos que participam daquele mercado, né? Então, quando se fala de oferta, é a oferta dos produtores, demanda é a demanda de todos os consumidores. Então, o conceito de demanda relevante na determinação do preço de mercado é a demanda agregativa, né? A demanda que aparece como a somatória das demandas individuais. Então, a demanda se a demanda depende da necessidade, do desejo, como no conceito de indigência, a demanda depende do desejo de todos os compradores que participam do mercado. Não é a indigência de um único indivíduo, mas de todos que participam do mercado. Né? Por quê? Porque é importante enfatizar isso. Porque Tomás de Aquino, quando empregava o conceito de indigência, se referia a um indivíduo isolado. Tá? E aí o Friemar oferece essa compreensão, né? Esse aprimoramento. Ele vai dizer, olha, esse conceito é uma medida agregada, deve englobar a somatória das quantidades desejadas por muitos indivíduos, por todos os indivíduos que atuam nesse mercado. Levando em conta o desejo de muitos, teremos uma melhor compreensão da formação dos preços. E ele vai mais além nessa análise. Então, o valor depende dessas quantidades desejadas por vários indivíduos em relação ao que está disponível no mercado, ou seja, depende da demanda em face da escassez. É o conceito de indigência diante da escassez, mas aí é a demanda agregada, a ideia de Friemar. Né? Aí ele enfatiza, olha, um bem pode apresentar um preço baixo, mesmo diante de forte demanda, se houver abundância dele, obviamente. Né? Mesmo que haja muitos indivíduos que demandam o bem, não necessariamente esse bem se torna caro, né, com preço elevado, né, porque pode ser que ele esteja facilmente disponível, pode ser que haja abundância desse bem. Então, ele permanece com um preço baixo, mesmo que muito desejado por muitas pessoas. Tá? Ok? Então, deve-se olhar o lado da oferta também. Né? E a oferta também se leva em conta todos os produtores. É uma oferta agregativa, que leva em conta as várias ofertas individuais. Tá? Então, ele vai dizer, o valor é determinado pelas necessidades comuns de algo escasso. Então, necessidades comuns, nessa perspectiva, muitos agentes que desejam esse bem, né, de um bem que tem um grau de escassez. E essa escassez é determinada pela quantidade de ofertantes. Né? Se houver muita oferta desse bem, o bem é pouco escasso. Com pouca oferta, ele se torna mais escasso. Né? E o valor do bem é tanto maior, quanto mais desejado e quanto mais escasso for esse bem. Então, ele caminha para um modelo de mercado que leva em conta a oferta e demanda com todos os agentes que participam de cada um dos lados, né, das duas curvas de mercado. Então, nesse sentido, ele se avança, né, se desloca no sentido de uma compreensão moderna do processo de mercado. Tá? Mas note que Friemar ainda não tem as ferramentas modernas, né, que aparecem, por exemplo, nos marginalistas, né, a partir do fim do século XIX, a partir da década de 1870, quando ocorre a Revolução Marginalista. Não tem os conceitos dos livros textos de microeconomia. Bom, um outro tema que Friemar avança em relação a Tomás de Aquino, é novamente a relação entre a indigência, como sendo o fundamento do valor, a indigência diante da escassez, e a ideia de preço justo, né, que olha mais o lado do custo. Nós vimos essa tensão no pensamento de Aristóteles. Tá? Aliás, a relação entre indigência e preço justo despertou numerosas reflexões, das quais emergiram várias controvérsias ao longo da Idade Média. Então, a ideia era reconciliar o modelo teórico tomista, que dizia que o valor era determinado pelo balanço das indigências, com a norma moral do preço justo. De que forma esse preço de equilíbrio, o valor determinado pelo balanço das indigências,
converge na direção do preço justo. Essa é a reflexão. Tá? Será que o balanço das indigências aponta para um preço que remunera os custos dos produtores e dos comerciantes de uma maneira justa? Isso ocorre automaticamente? Essa é a reflexão medieval. Bom, nesse sentido, né, outra contribuição, no sentido de esclarecer essa tensão no pensamento de Tomás de Aquino, aparece num pensador chamado Johannes Duns Scotus. Não se conhece exatamente o ano de nascimento desse pensador escolástico, foi em torno de 1265 e ele morreu em 1308, já entrando no século XIV. Muito bem, Scotus, ele revê alguns conceitos tomistas, tá certo? Tenta adaptá-los, tá? Ok? Inclusive como preceito moral, entender melhor os preceitos morais, a relação da moralidade com aquilo que é apontado pela análise econômica. E, nesse sentido, o primeiro aspecto de Scotus é examinar com mais detalhes o conceito de indigência. Até que ponto a necessidade ou desejo é o fundamento do valor teórico, né, o balanço das indigências. Será que o desejo é o determinante fundamental do valor? Será que o balanço das indigências aponta um valor que depois deve ser compatível com o preço justo? Aí ele vai lançar a seguinte reflexão: algo é precioso em si mesmo porque a preferência do comprador é forte? Tudo que é desejado, tudo que é disputado, tem um valor econômico elevado e deve ter um valor econômico elevado? Não há nada imoral com relação a isso? Bom, pensa no exemplo das drogas. Em certos círculos ela é muito desejada, a droga é cara. Né? Então, é justo que a droga tenha esse valor porque ela é muito desejada? Do ponto de vista econômico, você pode dizer, olha, eu sou neutro com relação à perspectiva moral. Se ele é muito demandado, ele vai ter muito valor. Sim, mas acontece que os pensadores medievais não separam totalmente a economia da moralidade. Então, nesse sentido, Scotus vai dizer que isto é imoral. Tá? É imoral. É imoral querer tirar vantagens dos desejos intensos do comprador. Tá? Porque pode ser uma vantagem a partir de um ganho monopolista. Né? Então, você faz uma chantagem ao comprador, porque você é um dos poucos ofertantes desse mercado. E pode ser também querer explorar o desejo de um drogado, né? Tá certo? Você querer lucrar com base de um desejo irracional, de um desejo nocivo, né? Tá? Então é como se estivesse explorando o desejo intenso do viciado. Então há uma coisa de imoralidade nisso. Então, quando você fala que a necessidade é o fundamento do valor, assim, a necessidade natural, a necessidade saudável, digamos assim, né? A necessidade moral, que tem uma sanção moral. Né? Então, não é qualquer tipo de necessidade ou qualquer tipo de desejo que condiciona a formação do valor e dos preços na análise econômica. A análise econômica está permeada de uma dimensão moral, e a dimensão moral deve expurgar esses casos imorais na formação de preços. Então, essa é a reflexão de Scotus. Ele vai criticar, indo além, ele critica a noção de preço justo. Porque é o seguinte, assim como ele critica a noção de indigência do ponto de vista moral, ele também, aplicando a reflexão filosófica da filosofia moral, ele vai criticar o preço justo. Ele vai dizer o seguinte, olha, tá, aquilo diz que o preço justo deve levar em conta os custos e os sacrifícios do vendedor, tá certo? E manter o vendedor na condição natural, na condição tradicional de vida, né? Bom, quem avalia esses sacrifícios, esses custos do vendedor? É o próprio vendedor? Então, se for assim, então esses sacrifícios, esses custos são avaliados subjetivamente? Não haveria uma maneira mais objetiva de medir esses custos e determinar o preço justo? Ora, se a medida do custo é subjetiva, e tem esse aspecto aqui no que eu já apontei no slide anterior, então, se o vendedor ou o produtor acredita que ele incorreu em maiores sacrifícios, se ele simplesmente pensa assim, talvez porque ele é mais preguiçoso, mais avesso ao risco, ele vai tentar receber mais pela mercadoria, ele vai achar justo que paguem mais pela mercadoria, porque ele acha que ele sacrificou mais que o outro.
embora na prática o custo, o objetivo, talvez tenha sido igual ou até menor para esse sujeito. Tá? Então, qual é o nível de sacrifício que deve ser levado em conta na determinação do preço justo? Talvez um nível médio ou ordinário de sacrifício. Né? É um nível ordinário de sacrifício que deve determinar o preço justo. Mas imagina que hajam produtores que produzem numa condição diferente da condição média. Né? Suponha que tenha produtores mais eficientes, tá certo? Mais eficientes na produção, digamos que vão incorrer em menores sacrifícios, nesse sentido dele ser mais eficiente, ele produz com mais facilidade, né? Mas ele vai receber, pelo preço, um nível, se esse é o critério de preço justo, ele vai receber um nível de preços de acordo com as condições médias ou ordinárias de produção, um sacrifício médio. Então, nesse sentido, ele vai receber um preço acima do que é o sacrifício pessoal dele. Né? Então, ele pode lucrar muito. Né? Ora, mas a noção de preço justo proíbe essa ideia de um lucro excessivo, né? Porque os padres diziam, quem lucra muito vende o que não é seu. Então, o preço justo não pode ser levar em conta um nível ordinário de sacrifício, porque senão ocorreriam ganhos extraordinários para quem produz num nível de maior eficiência. E também o custo de quem produz de uma maneira ineficiente não seria pago, tá certo? Ele não receberia de acordo com o seu sacrifício, porque é um produtor ineficiente. Então, percebam, quer dizer, o critério de preço justo não poderia ser aplicado igualmente para todos os casos. Então, uma dada mercadoria não teria apenas um preço justo. Né? O que é justo para um produtor pode ser injusto para outro produtor da mesma mercadoria. Tá? Por quê? Esses vários produtores, eles ofertam a mercadoria a sacrifícios que podem estar acima ou abaixo da média. Então, a teoria deve levar em conta essas diferenças de sacrifícios. Tá? Você poderia dizer que a noção deve ser aplicada caso a caso. Tá? Portanto, não pode ter uma lei que controla os preços com base em nenhum critério. Um critério de sacrifício médio, por exemplo, não seria factível, porque cometeria injustiças, porque os produtores são diferentes, eles incorrem a sacrifícios distintos. Tá? Então, com base nessas reflexões, os padres vão dizer, olha, então a ideia de preço justo deve ser bastante flexível, deve observar cada contexto. Tá? Então você não pode ter uma lei que diz que o preço justo é aquele, quem estiver praticando acima daquele preço está sujeito a sanções. Ou talvez não devesse existir nenhuma lei, né, que regule os preços justos. Né? Olha, o Scott ele lança uma outra questão também. Tá? Ele diz o seguinte, olha, do lado da demanda, nós vimos, né, o vendedor não pode repassar aos preços o desejo ardente do consumidor. Isso pode não ser justo, porque o consumidor pode ser um viciado, ou então o vendedor pode estar explorando, né, o comprador, porque ele tem uma posição monopolista no mercado, então ele deve estar buscando um ganho monopolista. Né? Ou então, o desejo do consumidor é um desejo imoral, digamos assim. Então, isso não é justo. Do lado da demanda, existe um aspecto de injustiça no conceito de indigência. Do lado da oferta, olhando o preço justo determinado pelo custo, né, pode aparecer o mesmo problema. Tá? Ok? Por quê? Porque eu posso ter um produtor muito desejoso de ser remunerado pelo sacrifício, que avalia de uma maneira exagerada o seu sacrifício. Tá? Ele tem um desejo de ser muito remunerado, porque ele acha que se sacrificou muito, mas talvez porque ele seja preguiçoso, não tenha se aplicado muito. Então, pode ter um elemento de imoralidade aí na determinação do preço, da perspectiva do preço justo, olhando para os custos do produtor. Né? Então, na verdade, os Cotos, trazendo a dimensão moral, ele questiona as conclusões de Tomás de Aquino e dos economistas da época, né? De achar que a indigência e o preço justo, né, dada a impessoalidade do mercado, ok,
já resolveria a questão econômica da determinação do preço do equilíbrio e a questão moral, né, de fazer com que o preço de equilíbrio do balanço das exigências, que é uma coisa impessoal, portanto divina, deve, como tudo que é divino, deve ser justo também. Então, o mecanismo também aproximaria não só na direção do equilíbrio, mas na direção da justiça também. Então, vocês vejam que as questões do Scotus embaralhou muito esse debate, né? Levou a um questionamento bastante amplo, né, das reflexões dos padres medievais, colocando a questão moral aí, né, e mostrando como a indigência, né, e a avaliação dos custos tem um componente moral associado também. Essas questões levaram outros pensadores medievais a aprofundar essa temática e a análise do mecanismo de mercado. O próximo pensador medieval que iremos analisar nesta videoaula é um francês, chama-se Jean Buridan, que foi reitor da Universidade de Paris e deu um grande passo na evolução da teoria escolástica do valor que nós estamos analisando nesta videoaula. Bom, nesse ponto, eu irei formular a questão da aula. Antes de entrar em Jean Buridan, eu vou formular a questão e vocês ataquem, respondam e me encaminhem no prazo máximo de uma semana. Então, explique como Geraldo Odones conjuga as influências do trabalho, do desejo e da escassez na determinação do valor. Por que ele é visto como um modelo de síntese entre uma teoria do valor-trabalho e a teoria do valor com base na demanda. Essa é a questão. Geraldo Odones é um autor medieval que nós vamos analisar ainda nesta videoaula. Aguardem. Depois respondo a essa questão. Estamos agora vendo esse pensador francês, reitor da Universidade de Paris, Jean Buridan. Não se conhece exatamente a data de nascimento e de falecimento dele. Acredita-se que foi em torno de 1295 que ele nasceu e faleceu em torno de 1360. Mais um pensador escolástico, mais um que teceu um grande número de comentários à obra de Aristóteles e que contribuiu para o avanço da reflexão econômica com algumas revisões de conceitos. Buridan percebe que a solução dos problemas levantados por Scotus, que nós vimos anteriormente, demandava uma nova interpretação da noção de desejo. O Scotus exatamente introduziu uma dimensão moral no desejo e tentou separar o que é um desejo legítimo de um desejo espúrio, né? Então, percebendo isso, Buridan vai avançar na interpretação da noção de desejo, uma noção mais econômica de desejo, né? Como Frimar, antes de Scotus, né, Buridan percebe que o desejo é o desejo agregado, né? É o desejo que influencia a demanda efetiva, né, de um grande número de agentes demandantes que atuam no mercado. Tá? Ele vai dizer que esse desejo agregado, né, que determina a demanda efetiva, é, em última instância, tá, o determinante, tá, do valor econômico. Tá? O desejo agregado gera a demanda efetiva, o desejo agregado determina a demanda efetiva. A demanda efetiva, em última instância, é o determinante do valor econômico. Tá? Veja que a ideia de demanda, olha só, que Buridan está levantando, a demanda ela não depende apenas de desejo, independente se é legítimo ou não, se é moral ou imoral, mas de qualquer maneira, a demanda ela não é feita pelo desejo. Eu demando uma Ferrari, vamos supor, tenha sonhos de consumo em ter um carro de $1 milhão, né? Mas é só meu sonho, eu não participo da demanda de mercado, eu sou irrelevante no mercado de automóveis de luxo. Eu não participo dele, o meu desejo aí não tem qualquer implicação econômica, né? A implicação econômica é o desejo daqueles que têm poder de compra, que estão aptos efetivamente a adquirirem aquela mercadoria. Então é a demanda efetiva. É a demanda dos que podem pagar. Além de ser agregada, a demanda não é qualquer desejo, é o desejo que tem um potencial de ser sancionado, é o desejo daqueles que têm aquela mercadoria dentro do seu espaço orçamentário, para usar uma linguagem da microeconomia.
Então, ele retoma o conceito de indigência, que leva em conta a importância desses desejos, dessas necessidades. Ele vai dizer, olha, o que importa aí, diz Buridan, é que esteja dentro da restrição orçamentária. Pode ser luxúria, pode ser necessidade natural, pode ser luxo. O que o economista deve se importar na análise econômica é com o fato do desejo poder ou não ser sancionado pelo poder de compra do agente desejoso. Né? Saber se o desejo está na restrição orçamentária dele ou não. Tá? Se ele pode comprar. Né? Se ele resolver alocar toda a sua renda, boa parte da renda naquele único bem, ele tem condições de adquirir aquele bem. E note que os diversos bens, eles concorrem dentro da restrição orçamentária, porque o desejo não é o desejo por uma coisa só, quer dizer, cada indivíduo consumidor deseja várias coisas. E essas várias coisas disputam a restrição orçamentária dele. Né? Então, para olhar o processo de formação de preços, leva-se em conta a somatória de desejos de todos os participantes no mercado, qualquer que seja a natureza desse desejo. Então, a questão de fremar de desejos pecaminosos, esquece isso, pode ser o desejo do viciado também. Tá? Então, para ver a formação do preço do lado da demanda, leva em conta o desejo, o poder de compra dos demandantes, tá? E finalmente deve-se integrar, né, essas forças de demanda com as forças de oferta, ou seja, a situação de oferta é importante também. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, o estado de negócio justo ou normal, aí ele começa a aproximar a ideia de justo e a ideia de normal, e o conceito de normal vai ser muito aplicado no século XVIII. O Smith utiliza a ideia de preço normal, no sentido de preço natural, normal ou natural. Né? Tá? Começa a separar, a aproximar a ideia de justo da ideia de normal ou natural. Quer dizer, olha, o preço determinado de uma maneira normal ou natural, que é associado a um estado de negócio justo, depende de uma série de fatores complexos, impessoais, que atuam no mercado. Tá? Grande número de agentes que desejam, mas que aí estão, esse bem em cada agente é disputado na restrição orçamentária dele. Cada bem disputa o orçamento do consumidor, que deseja outros bens também. E esse fluxo de desejos tem como contrapartida a situação de oferta, né, de vários produtores ofertando. Né, e aí ocorre um processo muito complexo no mercado que estabelece um preço que você pode dizer que esse preço é o preço justo ou normal. Tem que ser, o preço de equilíbrio tem que ser o preço justo. Tá? E aí, de certa forma, quer dizer, o melhor juiz do valor diz, né, nessa famosa frase, tá certo? De Buridan, o melhor juiz do valor é o próprio mercado. Tá? Então é melhor que que o economista acolha, né, a avaliação do mercado, tá? E aceite que o mercado vai levar a um preço que é um preço justo, que é um preço de equilíbrio. Então, o melhor é não intervir no mercado e deixar os agentes se entenderem no processo de mercado. Deixa a barganha acontecer. Tá? Não queira utilizar um critério moral para interferir no processo de formação de preços. Então, se percebe que o Buridan, ele afasta um pouco essas provocações do Scotus, essa dimensão ética, né? Tá? Tanto na indigência quanto no preço justo, e fala, não, deixa que o mercado determina isso. Então ele aproxima a análise, tá, da moderna compreensão do mercado. Então ele começa a visualizar um modelo de mercado de concorrência. Tá? Okay? Então é melhor deixar o mercado determinar. Então depende da oferta e da demanda. Isso foi muito importante no desenvolvimento da Europa, de autores da Europa continental, principalmente na França e na Alemanha. Depois isso vai ter reflexos no pensamento austríaco, na visão marginalista, etc. Tá? E na Inglaterra, vocês verão nesse curso de HP1, que na Inglaterra se enfatizou mais o lado da oferta, o lado da teoria do valor-trabalho, né? E se perdeu a ênfase numa teoria do funcionamento do mercado. O Buridan aponta nessa direção. Tá? Outras questões pensadas por esse interessante pensador medieval, a questão da pobreza e da riqueza numa economia de trocas. Né? O que é a pobreza? A pobreza é a condição de quem não tem o que deseja. Né? Se o pobre tiver recursos financeiros, ele pode sancionar a sua demanda, tá? Ok? E ele vai desejar esse bem de acordo com a utilidade que ele associa a ele, ao consumo dele. Tá certo?
Então ele tem a avaliação subjetiva do bem, a importância que ele confere ao bem, dado o grau de escassez e o grau de satisfação desse bem alcançado até então, e depois olha lá do orçamento, né, do recurso financeiro. Então, o pobre é aquele que não consegue ter as coisas que ele deseja, porque ele não tem recursos financeiros suficientes para sancionar os seus desejos. Mas se ele tiver esses recursos financeiros, sai da condição de pobreza. Então, a condição de pobreza é apenas uma situação. Tá? Não é uma sina, tá? Que o indivíduo deva carregar para o resto da vida. E, obviamente, quer dizer, que a pobreza também pode ser combatida combatendo-se o desejo. Então, que é uma visão mais do lado, digamos, religioso da coisa, né? Quer dizer, um indivíduo que deseja pouco, por mais que tenha poucos recursos financeiros, ele pode ter pouca pobreza. Porque como ele deseja pouco, ele necessita de ter poucos recursos financeiros para sancionar os seus desejos, né? Então, uma maneira de se fugir do problema econômico, né? Tem duas maneiras de resolver o problema econômico, né? Tendo recursos financeiros ou tendo pouco desejo, né? Tem essa perspectiva. Isso não é analisado em nenhum curso de micro, né? Ok. O que é utilidade para Buridan, né, que aproxima dessa perspectiva subjetivista? Utilidade é uma experiência psicológica. Tá? Mas ele fala das propriedades dos bens que nos levam a desejá-los. Essa questão, que já começa a ser pensada nesse período medieval, vai ser importante depois para o desenvolvimento da moderna economia, que é o seguinte: onde está a utilidade? A utilidade está no bem ou está na mente do indivíduo? Né? Os economistas clássicos, inclusive Marx, via a utilidade no bem. É o valor de uso dos clássicos, né? A propriedade do bem, né? Que faz com que ele atenda a uma necessidade nossa, mas a propriedade está no bem. Os marginalistas, os subjetivistas, a utilidade é a importância subjetiva da necessidade satisfeita, né? E onde está essa importância? Está na mente do indivíduo, né? Tá? O bem tem propriedades, é verdade, né? Que permite, ele está no nexo, o Karl vai dizer, o bem tem um nexo causal do bem com isso. O bem tem propriedades que permitem que efetivamente ele atenda àquela necessidade, ok. Tá? Mas o valor é a importância subjetiva dessa necessidade. O valor é uma propriedade. Tá, o bem tem essa propriedade que permite atender às necessidades, tal, mas a medida da utilidade, o valor, a importância da necessidade, está na importância das necessidades. A utilidade está na importância das necessidades satisfeitas, portanto é um conceito subjetivo. Tá? E o Buridan ele aborda essas duas coisas. A utilidade, que é levada em conta na análise da demanda, tem uma experiência psicológica que depende das propriedades que os bens possuem. Tá? Então, a análise do Buridan, inclusive, como eu explico aqui no slide, conduzirá tempos depois ao moderno conceito de utilidade marginal, na Revolução Marginalista. Então a gente percebe, né, que ao longo da Idade Média se avança na compreensão do fenômeno do valor e da interpretação dos preços. Já se percebe claramente que depende dos custos de produção, destacadamente do trabalho, né, do opus, trabalho de produção, e depende de elementos de demanda, fatores de demanda, como necessidades, desejos, indigência, demanda diante da escassez, depende da renda dos consumidores, depende do orçamento, tá certo? Então, esses últimos autores que nós vimos, principalmente Friemar e Buridan, porque Scott foi mais a crítica moralista, né? Friemar e Buridan caminham, né, na direção de uma síntese, né, entre os lados da oferta e da demanda, mostrando que ambos são importantes na determinação do valor. Tá? No começo do século XIV, né, saindo do século XIII, entrando agora no século XIV, um autor que contribuiu muito para sistematizar essa síntese, né, de oferta e demanda de determinação do valor é o autor que é a questão da aula, né, que é o Geraldo Odones, que nasceu em 1290 e faleceu em 1349. Então esse, de fato, é um autor do século XIV. Tá? O monge francês da ordem franciscana, Geraldo Odones, da mesma ordem do Papa Francisco. Né? Ele deu uma contribuição importante no sentido de fazer a síntese dessas duas perspectivas. Oferta e demanda como elementos importantes na determinação do valor. Muito bem.
olhando do lado da oferta, ele viu que o trabalho humano é um componente importante para o valor, tá? Mas que o valor ele depende de um outro conceito que não é o trabalho puramente, mas é da raridade, que ele chama de raritas. Tá? Raritas é o seguinte, é o grau de escassez do bem em face das necessidades. Veja que é diferente da indigência, né? Podemos dizer que ele é o inverso da indigência, porque a indigência enfatiza os desejos ou as necessidades diante da escassez. Aqui é o contrário. É a escassez do bem em face das necessidades. O que tem de importante nessa inversão aqui? Quando você fala em raritas, você está falando primeiro em escassez, depois é a escassez, mas depende das necessidades. Quando se fala em indigência, se fala exatamente das necessidades. É a necessidade, mas também diante da escassez. Tá? Então, quando se vai do conceito de indigência para o conceito de raritas, se desloca a ênfase, tá? Se desloca a atenção teórica. Né? No conceito de indigência, a atenção está nos desejos humanos, e no conceito de raritas, a atenção está no grau de escassez, a disponibilidade do bem. E a disponibilidade do bem depende, entre outros fatores, da quantidade de trabalho empregada na produção dele. Mas, veja, Odonis não é um adepto da teoria do valor-trabalho. Tá? Ele está fazendo a integração das duas perspectivas, porque a Raritas olha do lado da oferta, né, que é a escassez, né, mas diante das necessidades. Né? Quer dizer, nada vale só a oferta ser mais escasso ou menos escasso, sem levar em conta se o bem é mais desejado ou menos desejado. Então, o que o Odonis está fazendo é integrar a oferta e a demanda como fatores igualmente importantes na determinação do preço. Magno, né, via o valor o fundamento do valor na quantidade de trabalho, então ele era unilateral, não enfatizava o trabalho com a escassez. Odonis, ele parte da escassez, tá, que tem a ver com o trabalho, tá certo? Veja que ele não está partindo do trabalho, ele está partindo da escassez. Tá? O verdadeiro fundamento não é o trabalho, é a escassez. E a escassez depende de acidentes. Quer dizer, um bem pode ser pouco trabalhado, mas muito ofertado pela natureza. Então ele não é escasso, embora tenha pouco trabalho. Então, mais importante que trabalho é a escassez. Né? Então, o verdadeiro fundamento do valor começa da escassez. Mas a escassez, no conceito de Raritas, leva em conta as necessidades. Tá? Com relação ao fundamento de trabalho, a crítica do Odonis, ela não pode ser o trabalho, parte da escassez, depois olha as necessidades, não pode ser o trabalho, porque os trabalhos diferem entre si, os trabalhos são de diferentes qualidades, o importante é o bem estar presente ou não. Tá? O trabalho tem nuances de qualidade, depende da eficiência do trabalhador, depende das habilidades produtivas dos homens. É aquela velha questão que vai incomodar os economistas clássicos, que nós vamos abordar em diversos momentos desse trabalho, inclusive dessa disciplina, inclusive a solução de Ricardo e depois de Marx desse problema da heterogeneidade do trabalho, como é que isso afeta o fundamento do valor. Então, os trabalhos são diferentes, os salários são diferentes para Odonis, tá? Ele tem uma teoria que explica as diferenças de salários, os trabalhadores têm diferentes habilidades, tá? Tem um espectro de eficácias relativas dos trabalhadores, cada grau de eficácia é adquirido pelo trabalhador após uma especialização, um período de aprendizagem, né? Isso tem um custo, né? Muitas vezes o trabalhador que investiu mais na sua formação consegue ofertar uma mão de obra mais eficaz para o mercado, tá certo? Então, e o aspecto que ele, ao falar dessas diferenças de trabalho, ele vai dizer, olha, você tem não um trabalho, mas tem tipos de trabalho, e esses vários tipos de trabalho são escassos, principalmente porque as habilidades são escassas. Né? Então, o fundamento da escassez do bem está na escassez do trabalho. E por que o trabalho é escasso? Porque as habilidades são escassas. Porque depende de talento individual e são adquiridas a uma dose de sacrifício. Tá? Então, as habilidades são escassas, o trabalho é escasso, portanto, o produto obtido por esse trabalho também é escasso. Tá? Que é o primeiro fundamento da Raritas, é a escassez. Tá? O trabalho escasso restringe a produção do bem, gera escassez. Tá? E essa escassez é o fundamento do valor. Tá? Tá? O trabalho ele é indiretamente o fundamento do valor. Né?
Mas o fundamento não é o trabalho, mas é a escassez das habilidades que leva à escassez do trabalho, que leva à escassez do bem. Esse é o fundamento do valor. E esse conceito de escassez também em relação às necessidades, conforme eu já apontei. Então, ao falar que também de agora, estabelecido adequadamente a escassez, o princípio da escassez, no segundo momento, a análise econômica leva em conta o papel da demanda. Aí o Odonis vai dizer, olha, a oferta e a demanda são um princípio único no modelo de determinação de preço. Tá? Então, o próximo passo seria oferecer uma articulação analítica de conceitos, tá? E mostrar o processo de mercado, né? A relação, tá certo? Entre oferta e demanda na determinação de preço. Né? Ok? Ele tem lá, ele aponta para a importância dos custos, olhando a escassez, o trabalho, as habilidades do trabalho, a escassez do bem, o papel da demanda. Falta um modelo que possa integrar esses dois enfoques, mas esses modelos começam a aparecer a partir do século XVIII. Tá? Não, principalmente no continente europeu, não tanto na Inglaterra, porque os principais autores da economia clássica vão seguir na linha da teoria do valor-trabalho, olhando mais a oferta do que a demanda, mas muitos pensadores franceses e alemães vão se preocupar com essa questão de como integrar a oferta com a demanda no modelo que leva em conta esses dois aspectos, né? Ou como diria Odonis, a raridade diante das necessidades, a oferta diante da demanda. Bom, finalizando esta videoaula, eu vou apresentar um diagrama que vai sintetizar as interpretações desses vários autores medievais que nós discutimos nesta videoaula e na videoaula anterior. Olha só, Aristóteles, principal ideia é a reciprocidade, né? Que parte de uma reflexão de justiça comutativa, a ideia de reciprocidade. Primeiro ele fala na quantidade de trabalho como critério, depois ele fala na utilidade do bem como sendo o critério, e acaba ficando mais na utilidade do que no trabalho. Mas a partir de Aristóteles, nesse diagrama, eu tenho duas linhas aí, né? Dois caminhos para baixo, um de dois autores, que é o Alberto Magnus e o John Duns Scotus, que enfatizam mais o lado da oferta, e Tomás de Aquino, Henri de Friemar e Jean Buridan, que enfatizam mais o lado da demanda, e o Geraldo Odonis, né, que é para onde conflui esses dois caminhos, que tenta a integração da oferta com a demanda. E dentro de cada caixinha eu lembro algumas ideias básicas desses autores, né? Alberto Magno, trabalho e despesas, né? Com o conceito de indigência, né? Tomás de Aquino, conceito de indigência, mas Alberto Magnus, o trabalho e os custos de produção, as despesas, como sendo o fundamento do valor. Agora sim, Tomás de Aquino, indigência, mas a colocação do conceito de indigência e a ideia de preço justo, como é que a indigência, que olha as necessidades, né, diante da escassez, que é o mecanismo, o balanço de indigência, que é o mecanismo que determina o preço de mercado, preço de equilíbrio, e como isso se compatibiliza com a questão de preço justo, que ensejou um enorme debate. Depois eu ponho numa linha de Alberto Magnus, que é de uns Scotus, né, que se destacou mais por uma crítica à teoria do preço justo, crítica à teoria da indigência, tá? E Scotus acabou se posicionando mais no campo da teoria do valor-trabalho, portanto eu coloco Scotus aí do lado de Alberto Magnus. E aqui dois seguidores de Aquino, Henri de Friemar e Jean Buridan. A ideia de demanda agregada foi importante em Henri de Friemar, tá? E a ênfase na escassez. Tá? E o Jean Buridan, a ideia de demanda efetiva, né, que leva em conta a demanda, que aí já não se preocupa muito com o conteúdo moral da demanda, mas com a restrição orçamentária. Né? No conceito de demanda efetiva, a importância da utilidade, da interpretação do valor e o papel do mercado, né, da impessoalidade do mercado na interpretação do valor. E finalmente, Geraldo Odonis, né, com o conceito de raritas, e analisando o processo de escassez a partir da escassez do trabalho, a escassez nas habilidades do trabalho, que leva à escassez de trabalho, escassez da oferta, isso diante da necessidade, no modelo de mercado que ele não desenvolveu, mas apenas apontou, tá certo? Sugeriu, indica uma explicação, né, na direção do que vai se fazer no século XVIII e XIX. Tá? Então, basicamente, esse é o conteúdo da nossa aula e encerramos a apresentação do pensamento medieval. Então, notem como esse pensamento é importante e toda a base, né, da teoria do valor, da teoria da distribuição, pensamento econômico abstrato,
a partir do século XVIII, tem como base esse longo e belo legado de pensadores medievais ligados à igreja. Ok? Obrigado pela aula, pela audiência e até a próxima videoaula.